Sexta característica de um verdadeiro cristão, penúltima, já estamos quase encerrando. Versículo 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Irmãos, algumas versões, quando a palavra fala aqui, porque por vós soou, na minha versão, na minha tradução, talvez na sua fale repercutiu. E o que esse termo quer dizer? É um termo grego que quer dizer soar adiante, ressoar, soar como uma trombeta. A fé daqueles irmãos foi uma fé tão firme, tão cravejada, selada no espírito deles, no interior deles, que quando eles pregavam o evangelho, o versículo 5 diz, Paulo declara, que o evangelho chegou a eles não só em palavras, mas chegou em poder e no Espírito Santo e em muita convicção, em muita certeza. Então, se eles receberam dessa forma, mesmo em meio à tribulação, eles se alegraram no Espírito, como é que eles anunciavam o evangelho? Irmãos, eles eram trombeta de Deus, amados. O termo que é usado aqui, não é que eles pregavam, anunciaram, falaram, contaram, não. Soou ou repercutiu, que quer dizer... Se eu não me engano, é o exogemai, quer dizer, soar adiante, ressoar. É o soar de uma trombeta. Aqueles irmãos trombeteavam o evangelho. Por onde eles passavam, eles anunciavam a palavra de Deus em poder, em autoridade. Por quê? Porque foi assim que eles receberam. Então, o verdadeiro cristão anuncia as boas novas, irmãos. Se nós não pregamos o evangelho, nós não somos cristãos. Me desculpa, você não é cristão se você não prega o evangelho. Eu não era cristão. Quando eu me uni ao ministério de evangelismo, eu cheguei para o evangelista Júlio e falei, meu amado, me aceita no grupo? Eu peguei ele de supetão assim, tinha nem comentado com o pastor, aí eu falei, meu irmão, me aceita no grupo que eu preciso aprender a evangelizar. E eu tenho aprendido com esses homens e mulheres de Deus que fazem parte do ministério a compartilhar o evangelho de fato. Lembra aquilo que eu sempre falo do remedinho? Uma coisa a pessoa está triste, não fica assim, Jesus ele afaga o teu coração. Isso eu fazia aos montes, irmãos. Mas pregar o evangelho, eu não sabia pregar, irmãos. Eu assumo. Por quê? Porque eu não era cristão. De fato, eu não era convertido. E o texto que nós vamos ler nos mostra isso, 1 Pedro 2. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos. O crente tem que pregar o evangelho. No seu estilo, da sua forma, mas com fidelidade e com amor. Versículo 9 de 1 Pedro, capítulo 2. Mas o objetivo pelo qual nós fomos alcançados. O que nós temos que fazer quando somos alcançados pela salvação? Mas vós sois a geração eleita. Aí todo mundo dá glória a Deus. O sacerdócio real, aleluia, a nação santa, Senhor, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que você foi salvo? Você foi salvo para pregar o evangelho, irmãos. Ora, então se um cristão não prega o evangelho, não é cristão. Se você não compartilha a sua fé em Cristo, você não é cristão. Você precisa se converter, como eu precisei, eu assumo, eu precisei me converter, me arrepender desse meu grave pecado e passar a compartilhar o evangelho. Eu pecava nisso, eu assumo, mas eu me arrependi, irmãos, porque nós precisamos, nós fomos alcançados para quê? Por que nós fomos comprados? Por que nós somos essa geração eleita, sacerdócio real, nação santa? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Versículo 10. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Irmãos, nós recebemos a misericórdia. Vou exemplificar aqui. Imagina num grande incêndio, exemplo que o evangelista Júlio usa muito nas ruas. Você está num grande incêndio e você está ali
Se você não tiver um resgate, você vai ser afligido, você vai perecer, você vai morrer. Chega um bombeiro para salvar a tua vida, para te resgatar, e você, então, aceita ser resgatado por esse bombeiro, entre aspas, né? O Senhor Jesus, e você, então, é livre daquela destruição. A salvação nos alcançou como nisso, como assim? Algo queria nos destruir. Nós estávamos em rota de colisão da ira de Deus, mas porque nós nos relacionamos com o Filho, Deus desviou de nós a sua ira. Mas se nós alcançamos essa misericórdia de Deus, em não nos condenar à perdição eterna, nós precisamos anunciar isso para as outras pessoas, irmãos. A maior prova de amor por alguém é pregar o Evangelho. Então prega o Evangelho, seja uma trombeta de Deus, cheia do Espírito Santo. A palavra declara, Atos, Jesus falou que o Espírito Santo desceria sobre nós para quê? Para nós sermos testemunhas, irmãos. Então clama pelo Espírito de Deus, se encha do Espírito de Deus, para quê? Para que você possa ser uma trombeta de Deus e anunciar o Evangelho, para que você seja um ganhador de almas, em nome de Jesus.